ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Como a cidade e seus muros derribados, assim é quem não sabe dominar-se. Bom dia, meninas. Bom dia! Esse é o time Águias. Estamos aqui no nosso primeiro podcast para falar com vocês. Espero que vocês possam aproveitar este momento precioso conosco, aprender um pouquinho mais, como aprender umas com as outras. Esse é o nosso lema. Está aqui a nossa ponta, a Damiana. Bom dia, gente! Dami é a nossa líder da intercessão, sempre animada. Aqui está a Vanusa, a nossa preleitora. Bom dia! Eu sou a Rose, a líder do time. Todas são líderes, eu sou a líder, né, geral, né? Acho que é isso aí que se fala. Essa é a Josi. Bom dia! Nossa convidada especial hoje. Não faz parte do time, mas já está em oração para fazer Glória parte a do Deus. time. Glória Antônia, nossa Oi. líder aqui de Casa de Recuperação. É um projeto do qual nós alcançamos almas para Jesus. A Cléo, nossa líder. Bom dia. De evangelismo, onde visitamos lares, levamos uma ministração, Glória a alegria Deus. para casa das pessoas. Amém. Então nós hoje vamos começar falando do desânimo, meninas. Aí eu gostaria que vocês aí explanassem um pouquinho sobre o desânimo. Eu pesquisei a respeito, diz que é sobre criar expectativa. Criamos uma expectativa, aquilo vai se frustrando, não acontece, a gente vai se desanimando. Algumas mulheres chegam a ficar com depressão, algumas passam a sentir medo, mas tudo isso porque eu creio que estão afastadas. Então hoje nós vamos falar e como vencer esse desânimo. Na Bíblia nós temos referências de homens e mulheres, né, que teve desânimo. Sim. Nós podemos citar Elias, né? Ele teve desânimo após guerra, porque quando ele soube que Jezebel queria acabar com a vida dele, ele chegou a pedir a morte ao Senhor. Mas tudo por quê? Pela frustração, pela perseguição, e houve um cansaço, um esgotamento físico e mental, né? Ele entrou para a caverna e ele pediu a morte. Imagina a gente pensar nessa situação. Como seria, né? Nós entrar numa caverna e ficar imaginando ali, querer sair e não ter forças para sair de lá. A gente também conhece a história da Bíblia da mulher do fluxo de sangue, né? Imagina, nós 3 a 7 dias nós ficamos agoniadas, entristecidas, entediadas. E essa mulher ficou 12 anos, né, presa no fluxo de sangue, gastou suas economias. Foram ali vários dias, vários anos de tristeza, angústias, né, desânimo sobre a vida dela. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar desta mulher. Quanta tristeza, né? E trazendo para nossas vidas. Quão triste é isso, mas aí até então ela foi ao encontro de Jesus, ela ouviu falar, apenas tocou na orla de Jesus e ali ela foi curada. Quando ela tocou na orla, ela não olhou para ninguém, ela não olhou para a multidão, ela só foi, ela só caminhou e tocou na orla, ela não pensou, não queriam falar sobre ela, E ali, ela né, não imaginou ela teve isso. atitude, né? Sim. De se chegar até ele, Cristo, isso, e porque tocar. naquele tempo as mulheres não podiam, né? E ela não, ela... Viviam envergonhada, Então, guardada, persistiu, escondida nos lugares, não é verdade? Muitas vezes a gente fica assim, nos nossos dias, no nosso ciclo, nós ficamos, né, constrangida em sair por alguma situação acontecer. Até a gente entra em depressão, muitas mulheres. E essa mulher, ela poderia falar que ela estava em depressão. Além do desânimo, né? Nesse período de recolhimento dela, né? Dela estar isolada do mundo, de todas as coisas, sem poder contar com ninguém, sem poder clamar a ninguém, a não ser mesmo Jesus. Sim. Né? Que foi aonde ela teve o quê? A cura. Ela tocou na orla e ela foi curada, mas pela ousadia dela. Por quantas vezes nós não estamos nessa situação no dia a dia? É né? verdade. Anotem essa chave aí, galera. verdade, Ousadia. né? Ousadia. Mulheres Temos que ousadas. ser ousadas. E falando, e ainda no tema desânimo, falando de Agar, né? Fico imaginando aquela mulher, né? Uma serva, né? Longe do Egito, que era a terra de origem dela. Um momento ali que Sara Houve um desconforto, isso, né? conflito, entre as né? duas, Entre né? ela e Sara por causa dos Ok. filhos, né? E de repente ela se vê num deserto com uma Seu criança, filho aí foi né? embora, né? Então eu fico imaginando ali o descontentamento, o que se passou na mente de Agar naquele momento, né? Não, o que passou na mente dela foi de deixar o filho pra morrer, né? Sim, Mas sim, aí... sim. Deixou o filho ali numa árvore, né? O texto fala em Mas o que Gênesis. levou ela verdadeiramente nesse desânimo
foi que os dias foram passando e foi vindo as dificuldades. Sim, assim como na nossa isso. vida, não é, É, pra Josi? nossa Veio vida nas também, né? dificuldades da Sim. nossa vida, como muitas pessoas hoje, pós-pandemia, Sim. passando dificuldade E até financeira. mesmo um relacionamento frustrado. As Sim, mulheres sim. que estão participando agora conosco, se tiver um casamento frustrado, coloca nos pés do Senhor, vai pro joelho e clama ao Senhor. Isso. Porque o A socorro restauração. só vem do alto, a restauração da sua casa, da sua família, Restauração, para a vida dos cura, seus milagres, filhos, né? Se nós formos nos engajar, nós Eu vejo sabemos que Jesus também, tem eu pra vejo isso, também né? com a vida de Jó, né? A vida de Jó. Perdeu tudo, mulheres, filho, chegou a se coçar, né, com um caco de telha. E ele entrou ali num desânimo total, né? Um desespero total. E ali ainda chegam os amigos para falar assim, Jó, né? Mas tu não fazia isso, Eu não lembro fazia dessa aquilo, parte, e ela lembra? falando, né? Confrontava. Como é que era o nome dele mesmo? Ele faz, ele né? faz, Ele na faz, verdade, é. ele faz, ele confronta. Ele né? confronta, ele faz, né? E sempre nós temos essas pessoas Sim, que nos sim. confrontam, né? Tipo assim, Aqueles poxa, tais Cleo, amigos mas que vem, você né? sempre me encorajou, Cleo, você sempre isso, por que você tá nesse estado, né? Mas, E Léo, ter mais desânimo, confuso né? ainda é você ter o seu esposo ou a sua esposa sem discernimento de sabedoria e E ficar afrontar. colocando palavras É. de perturbação, palavras de Desânimo desânimo. sobre a vida, né? Né? Entristecendo o coração, Nós né? como Eu homens, vejo o desânimo assim como uma ausência do ânimo. É, O que é essa ausência do ânimo? Podemos falar de você, né, Cleo? Você passou por uma Isso, situação há um ano e isso. pouco, não é verdade? De pouco E assim, eu creio que lá teve desânimo na sua vida, né? Muito desânimo. Sim, e houve amigas pra sua vida que Sim, de amar, me levantar, você glória vai a Deus. conseguir, né? Sim, né? Você sempre deu palavra de encorajamento para as pessoas, Cleo, e eu sempre escutava essas vozes, né? E eu falava, não, eu tenho que sair, né, desse desânimo, eu tenho que encontrar o meu ânimo, né? E eu vejo que o ânimo, quando Jesus fala lá em João, né, João 16, 33, que ele fala assim, tem de bom ânimo. Ele não fala para ter só ânimo, bom ânimo. Bom ânimo. Porque Então, você o tem que ser ânimo, bem, a vai gente trazer tem aquele esperança, né? ânimo Vida que é natural, passageiro, sim, natural. sim. Mas o bom É ânimo permanente. Vai permanecer sobre a vida. é permanente, preciso né? permanecer. Aí ele precisa. fala, tem as pazes em mim e tem a bom ânimo. Verdade. Então a gente vem ter bom ânimo, porque nós temos que procurar esse bom ânimo através de quê? De Cristo. Sim. Porque a vida de Jó, na época de Jó não tinha o Espírito, como hoje nós temos o Espírito Santo, né? Verdade, E sim. nós temos o Espírito Santo. Sim. Nós fomos comprados, nós fomos justificados, fomos chamados e foi pago um alto preço. Por isso que Verdade, cada dia sim, mais nós temos né? que vigiar, orar e buscar discernimento da parte do Senhor, porque se Jó, um homem temente a Deus, Sim, passou sim, por sim. todas essas aflições, Imagina né? nós. Imagina É, nós sim, nos dias de sim. hoje, com as debilidades que nós temos no nosso Sim, dia a e a dia. cada dia mais difícil. Está se tornando mais difícil sobre as nossas vidas, não é verdade? Com certeza. E a gente não pode esquecer, há outras pessoas na Bíblia também que vêm falar. Aquela mulher, a viúva de Naim, a qual seu filho foi morto, ela já era uma viúva. A Bíblia não relata toda a situação, mas já relata que ela era uma viúva. E sendo ela uma viúva, o seu filho ia ali levando, né, sobre o esquife. Naquele tempo se falava esquife, hoje falamos caixão, né? Mas até então, olha o desespero desta mãe, levando seu filho para enterrar, todas as pessoas atrás chorando, desanimando a vida dela, ela não tinha mais solução para onde ir, o que fazer. Mas ali vinha Jesus no meio da multidão, Glória a Deus. e Jesus ele veio na multidão para nos chamar para perto, Glória né? a Mas Damiana, E aí? Tocou no esquife, o menino levantou, mandou o menino levantar, sentar, Dessa né? forma. você falando naquela mulher do fluxo de sangue, só que aquela mulher do fluxo de sangue não tem o que nós temos hoje. Sim. Nós temos o quê? Glória do Senhor dentro de nós. Nós temos Sim, o poder. Espírito Nós Santo temos habita poder. dentro de nós. Se nem olhar para esses nós. homens da É. Bíblia que teve o desânimo, Jó, Elias, eles tinham o quê? Eles tinham um momento que o Espírito poçava deles, mas todos se nós. retirava. Só que hoje não. Hoje nós temos o Temos quê? esse privilégio, Temos né? o Ter o poder. Espírito Já Santo pensou? sobre nós. Nós somos justificados, fomos comprados, né? E fomos chamados para quê? Para que eu fui chamada? Para que a Para Damiana foi motivar chamada? outras mulheres Pra novas, motivar, para motivar mulheres. outras mulheres, inspirar elas a se levantar, seja qual for a situação da vida Isso, E aí, dela, né? meu desânimo, eu venho a me curar para curar. Sim, isso mesmo. Né? Transbordar na vida da minha irmã a graça do Senhor. Sim. Né? Ajudar ela em oração, perguntar quais são as debilidades, porque tem pessoas ao nosso redor que precisam da nossa ajuda. Verdade. Nós não precisamos estar em todo Sim. momento com ela, mas nós podemos ajudar
em todo instante. Sim, é verdade. Através de Deixa eu oração. fazer uma pergunta para Jô agora. Jô, fala para mim um pouquinho, a gente estava falando sobre Elias ter desanimado, né? O que foi que encorajou Elias a voltar à tona? A promessa do Senhor na vida dele, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. Independente se aquela circunstância trouxe um desânimo, opressão, trouxe um desgaste mental, ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. Porque Jonas foi Elias foi um homem usado pelo Senhor. Sim. Foi Viu os milagres, né, acontecendo. E ele levava a mensagem e tudo aquilo que ele via através da vida dele, Deus cumpria. Né? Então ele sabia que se Deus era justo com o povo, Deus também não iria abandonar ele naquele momento que tanto ele precisou. Que é a certeza que Sim, nós verdade. precisamos ter. Então, A fé, o assim, firme que fundamento, nós né? sejamos encorajadas dessa forma, né? Pela promessa da palavra do Senhor. Então, quando nós temos essa intimidade com a palavra, quando nós conhecemos as histórias da Bíblia, é o que nos traz o verdadeiro encorajamento. É quando saímos do desânimo e passamos a ter um bom ânimo, né? verdade. Um ânimo pertencente, um ânimo confirmado, um ânimo que nos leva para lugares mais altos, um ânimo que nos leva a encorajar outras mulheres, né? Bom ânimo de Jesus mesmo. E o que né? foi que Verdade. Jó fez para que se levantasse? Qual foi a pegada de Jó aí para ele se encorajar, para que a gente venha aprender nessa manhã como é que Jó se encorajou para sair daquele desânimo quando Eliafaz ficou ali confrontando ele, confrontando a fé dele, confrontando, sabe, todas as passagens dele. Cléo, fala aí pra gente. Jó, ele, por mais que ele sofreu, ele não deixou de acreditar, né? Por mais que ele chegou até A fé, né? ele chegou até questionar Deus. Ele chegou até questionar Deus pelo momento que ele estava passando. Tanto que quando ele passa por esse momento, que ele põe Deus ali como tribunal ali, se você for ler a palavra de Jó, é riquíssima, você vê que Jó, ele fala, mas o que eu fiz? Dentro dele, ele começa a se questionar do que ele tinha feito de errado. Mas Jó... Seria fazer uma autoanálise de si. Então, que nós nessa manhã vamos aprender fazer mais uma isso, chave, né? fazer uma autoanálise Sim, para que nós não isso. venhamos nos desencorajar, né? Que nós Verdade. venhamos estar sempre com bom ânimo. Que bom, hein, Cléo? E falando em ânimo, né? Aqui o tema é desânimo, mas Vai um o leva significado é dar ânimo. Ânimo, né? isso mesmo. E uma mulher que teve ânimo foi Jael, né? Ah, essa Sim, foi animada nossa, demais. foi. Ninguém fala dela, né? Foi assim, É, ela Uma super mulher parceira, dela, né? Porque dentro da falar Bíblia, mais de né? Débora, né? Porque Isso. se destaca mais Débora, Sim. mas Jael teve um papel muito importante. Ó, pessoal, Que só um foi? minutinho para entender o que a Antônia tá falando. Para quem não conhece, Jael é um nome meio desconhecido, mas está no livro de Juízes, na passagem sobre a guerra ali que Débora é convidada por Baraque a participar de uma guerra. Então, que vocês venham aí, tá fazendo essa pesquisa para ver o que a Antônia vai estar falando aqui pra gente. Pode continuar, Antônia. Então, porque ali a vitória tinha que ser do general, né? Que aí, como ele foi... Não teve muito, assim, o ânimo, Teve né? êxito Não, também, não confiou na palavra, né? Porque Débora falou assim, a vitória vai ser nossa, a vitória vai ser do povo de Deus. E ele não confiou. Ele... Mas tem uma frase legal, Antônia, que eu gosto dessa parte aí que a Débora fala. Ela fala, pessoal, que a vitória vinha na mão de uma mulher. E essa mulher é? Jael. Em nenhum momento ela relatou que seria Débora Não. a vitoriosa da história, né? Não. A titular, que ela ganhou o troféu, colocar lá. Levamos Fui eu até que pra ganhei, comunhão, né? isso, né? Isso. Uma coisa de uma mulher tem Sim, comunhão. então, sim. nesse- Funcionar outra mulher, né? Então, era pra Jael desanimar, né? Porque tinha um homem ali poderoso, digamos assim, poderoso, porque ele era um chefe de um exército que estava massacrando o povo. E ela não desanimou, ela teve ânimo, ela teve coragem, ela teve atitude de matar aquele homem, né? E foi pelas Teve mãos delas, ousadia, né? Sim, é. Que foi dada a Verdade. vitória ao povo de Deus. Sim, muito, E muito o interessante interessante. dessa passagem, que eu vejo ela, além de ser uma mulher corajosa, na questão de ser uma mulher que tinha ânimo para fazer as coisas, porque uma mulher desanimada, o máximo que faria, fecharia sua tenda e deixaria o é, rei sim, passar exatamente. por ali, né? É. Então, uma mulher que tinha, assim, confirmação, tinha comunhão, ela foi estratégica, né? Porque eu não vou falar para vocês aqui os detalhes, para que vocês fiquem curiosos e vejam como Jael matou Cícera. Ela foi bem estratégica. Então, nós mulheres temos que ser estratégicas Sim, também, né? Com o direcionamento de Deus Sim. especial, né? Não adianta ter estratégia. Eu queria falar um sai pouquinho, fora, vocês né? se lembram lá, se Moisés teve algum momento que ele ficou desanimado? Quem gostaria de estar falando aí se Moisés se desanimou?
naquele momento lá que o povo estava lá circulando, 40 sim. anos. Sim. Moisés, ele, como um líder, né, um grande líder, chegou um momento da vida dele, naquela caminhada ali, Vai vendo, gente, líder também desanima. Hein? os valentes também cansam. Isso aí, gostei. Jó foi valente, as mulheres, Jael foi valente, mas os valentes também cansam. E voltando para Moisés, ali naquela caminhada, né? Ele como líder ali, já é difícil o momento do desânimo. Ainda tem um monte de gente Sim, em cima, né? murmurando, né? Por isso que a murmuração ela é abominável aos olhos de Deus. Porque eu já estou num momento que eu estou desanimada. Mas se eu murmurar, a tendência é eu morrer. Murmurar da situação, murmurar de Deus. A tendência é murmurar morrer de em todos tudo. os sentidos, né? Matar os meus sonhos, Os projetos. matar os meus projetos. Então eu sinto que nessa passagem, quando Moisés ele chega a falar para Deus, tipo, eu não aguento mais. Para mim já deu, né? Então assim, mas ali, como um grande líder, né? Que o Espírito Santo ele nos direciona, como foi falado nessa manhã, né? Sobre desânimo que a gente está falando. E quando começou também já esse café que bate papo, líder, que Deus fala, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então todas as pessoas da Bíblia, né? Teve seus desânimos. Teve. Como Vários- nós, né? Aí trazendo para nossas vidas, eles não nós não somos Isso. diferentes deles, de maneira nenhuma. A Mas- história é diferente, Sim. mas o contexto é o mesmo. Porque Sim. nós temos Sim. desânimo, nós temos fraquezas. Eles não são diferentes de nós hoje. Eles não são diferentes de nós. O mesmo Deus, como foi falado, que do passado, ele habita dentro de nós. Sim. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Hoje nós E- somos graça a Sim, Deus, né? Sim, então foram homens e mulheres ali que tiveram desânimo, mas tiveram ali um encontro. Agar mesmo. Quando ela foge pro deserto, aquela situação que houve dentro da casa de Abraão e de Sara, quando ela foge pro deserto, em Gênesis fala que tem um momento que o anjo do Senhor aparece ali no deserto e fala para ela, e ele abriu os olhos, tá? Quem tiver Bíblia aí depois acompanha essa história. E ele abriu os olhos, né? Que muitas das vezes quando você está desanimado, você fica sem visão. Sim. Já viu? Você perde totalmente a visão. Perde a visão, sai da né? direção. E geralmente isso é o Aí foco. entra na caverna, morre, Isso. não quer ver ninguém. Sim. Você fica descontente, Parece uma você fica depressão, né? Na desorientado. verdade, né? Falando em desânimo, uma a que eu achei que não desanimou foi Axa. Quando ela ganhou o pedaço de terra Sim, no é deserto, verdade, ela ganhou o deserto. Apreciar, essas duas são fãs de Axa, se É vocês não verdade, conhecem, pesquisem sobre Quando o pai Axa. dela deu as terras sequíssimas ali, né? Então, em vez de ela ter desanimado, falou assim, Não, mas o que é que eu vou sim. fazer com isso, né? Com essa porque terra muitas seca. vezes encorajou. Ela foi lá, ela foi Encorajou junto com o solução, esposo né? dela, né? E foi até o pai dela. Tão interessante que o pai dela poderia falar um não. Mas como ela tinha o direcionamento de Deus, ela recebeu um sim do pai dela. E até então ela recebeu fontes do norte, sul, leste, oeste. E aquele Olha que coisa deserto linda. floresceu, Sim, né? o ânimo veio sobre a vida dela. Ela não ficou prostrada na situação que tinha sobre a vida dela. Muito interessante a vida de Axa. É uma mulher qual eu me apaixonei pela história dela. Tudo que eu falo hoje em dia é sobre Axa. Porque ela é uma mulher inspiradora para nós. Ela veio nos mostrar que não é pra gente baixar a cabeça, seja qual for a sequidão que estiver sobre as nossas vidas, não é pra nós abaixarmos nossa cabeça, é pra nós ser desafiador. E até o nosso pai, Isso aí. né? E falar pra ele, olha, tá seco o que o senhor me deu, o que o senhor pode fazer por essa Porque nós situação? temos esse direito, né? Hoje nós temos esse direito de ir até o Acesso, pai. né? Acesso livre. Isso Não nos é, traz né? também direção para nós meditarmos na passagem da dracmas perdida. Também. Os talentos, o que nós estamos Verdade. com os talentos que Deus nos entregou e confiou em nós, né? O que você está fazendo com o seu? Nós, cada um estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu. Nós estamos E cada colocando uma para tem o seu florir. talento. Verdade, né? verdade. É dessa forma. Deus, ele quer nos usar cada uma de uma forma diferente, Verdade. né? Porque somos mulheres Sim, diferentes. glória a Agora Deus. pensa, a Josi falou algo interessante, a dracma perdida. E outro dia nós estávamos estudando, Sobre a né, Rosi? Sobre Sobre a cadeia. candeia, né? A
candeia, ela não pode ficar debaixo do cesto. Ela não pode ficar debaixo da mesa. Ela não pode ficar debaixo da cama. Ela precisa ficar em destaque. Como está essa luz? É a Em luz do destaque. Espírito Santo. Né? Amém. A candeia sempre tem que estar no no velador em destaque sobre as Glória nossas a Deus. vidas. Nós somos essa candeia, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Amém. Nós somos essa candeia, precisamos estar em destaque, não para o homem, mas para o nosso Deus. Gente, eu separei um versículo aqui que eu achei bastante interessante pra gente falar sobre ele, eu até anotei, tá em 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, embora estejamos por dentro a desgastar-nos e interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sobre sermos renovados, Glória né? a Deus. Então o ânimo, ele faz isso conosco, ele nos renova. Então por muitas vezes nós acordamos até desanimados, né? Eu posso ser sincera com vocês, eu nunca acordei desanimada, mas Glória a situações acontecem em questão de 1 ou 2 horas, ou questão de 10 a 20 minutos, que me traz aquele desânimo, aquela trava, né? Mas o que eu tenho que fazer? Me revigorar, me lembrar da palavra que Paulo diz, buscai esperança onde há esperança. Então, muitas vezes, nós temos várias memórias, escutamos palavras na igreja, a gente tem versículos decorados até, né? Mas no momento do desânimo, parece que não nos lembramos, parece que tudo se apaga. Então, que nós venhamos buscar em nossas orações a esperança, que nós venhamos ter uma esperança de poder lembrar desses versículos, dos quais nos dá motivação para viver, ânimo para poder caminhar. É difícil muitas vezes acordar pela manhã, né, Antônia, e trabalhar, né? Somos mulheres, gostaríamos de ser tratadas como Esther, né? Aquela rainha toda sendo adornada para um rei, mas mesmo Esther passou por uma situação super difícil. E como ela venceu? Jejuando, orando. Então, assim, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Sabe, o jejum e a oração na vida de mulheres cristãs tem que ser algo diário. Mas antes e pós a conversão, eu nunca tive esse ânimo aflorado. Somente depois de conhecer as escrituras, porque a palavra do Senhor fala meditar de dia e de noite, para que haja fôlego de vida, para que você venha ter bom ânimo, né? Para que você venha entender o que o Espírito Santo ele quer falar com você. Porque hoje o meu dia não pertence a mim, pertence ao Senhor. O que ele quer que eu faça? Né? E por quantas vezes eu não pedi a morte ao Senhor? Por quantas vezes eu não tentei tirar a minha vida? Né? E hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então nós podemos ser fontes de vida para aquelas que acham que é o fim, que não tem mais jeito, mas há jeito sim. Como houve para Elias, para Jó, para Deus, ele trouxe resposta, como traz para a vida de cada uma de nós, através da nossa da situação que a gente se encontra, né? E lembrando que toda manhã o Senhor tem uma mesa assim, ó, preparada para nós, né? Não digo assim de alimentos somente, mas a Bíblia fala, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, né, Deus tem uma mesa preparada, né, de impulsionar você, de dizer o quanto você é amada, de dizer o quanto você é uma joia preciosa nas mãos dele, né? De dizer que você não está sozinha como Agar, como Elias, como Jó, né? Com vários profetas, várias profetisas da Bíblia. Como nós né? hoje também. Então lembre, cada manhã, para você que se sente desanimada, ou está desanimada, ou já passou por esse processo, ou está passando, cada manhã o Espírito Santo ele tem uma mesa preparada, uma mesa de misericórdia, uma mesa de graça, uma mesa de amor. Amém? Somos filhas amadas de Vou Deus. deixar o gancho de Somos vocês. filhas Vamos Você lá. falando, líder, sobre esperança, né? Eu gostaria que você, né, para nosso crescimento, o crescimento do povo, né, das mulheradas que estão olhando, que estão vendo esse vídeo, para entender o que é ter esperança e usar essa esperança com convicção. Eu gostaria que a Lília estivesse lendo pra gente Romanos 8:30, que vai falar aos nossos corações sobre esse ânimo, essa coisa que nós precisamos. Vamos lá, Romanos. Não só para nós, né?
Vocês já se preparem aí, que depois eu quero uma palavra-chave de cada uma para nós deixarmos aí nessas mulheres aí encorajadoras que estão nos seguindo, Amém. né? Glória a Deus. Então, Romanos 8:30. O que fala aí? Paulo fala. Calma aí, que o meu ainda tá no 29. Glória a Deus, aleluias. Romanos 8:30. E aos que predestinos, e esses também chamamos, Sim. e aos que chamou, e esses também justificou, e aos que justificou, e esses também glorificou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então olha que tremendo, né? O que Deus fez? Ele fez o que com a gente? Ele nos justificou com o quê? Salvação. Com a salvação, com a morte de cruz. Né? E aí ele fala justificou e o que mais, Rosa? Aí Glorificou. glorificou. E ele fala também antes que nós nos chamou, não foi? Sim, ele nos chama, depois ele nos justifica e depois também glorifica. Aleluia. O que glorifica? Glorifica. Nós temos o que? Nós temos que a A glória glória que dele fica dentro de dentro nós, de né? nós. Olha que tremendo. Então, para que a gente venha conhecer isso, A para que a glória gente que não fica. venha tá passando por esse desânimo, o desânimo vai vir, mas ele não vai permanecer. Não. Ele Glória não a pode Porque, permanecer, por não. que não vai permanecer? Porque Porque a nós glória fomos fica comprados, nós somos justificados, né? Você paga alto preço, né? Nós somos chamados, nós somos designados, cada um foi designado para algo, né? Eu fui designado para algo, a Damiana, a Vanusa, a Rose, a irmã, a Jo e a Antônia foi designado para alguma coisa, né? E só aí nessa palavra que Paulo escreve, fala para nossas vidas, olha, vocês não têm que ter o desânimo, porque vocês já foram comprados. Qual é o nosso direito? A herança, a salvação, nós temos sobre as nossas vidas. Então, nós que servimos a Deus, de maneira nenhuma devemos ficar desanimados. Podemos passar por momento de desânimo, com as aflições, porque como Jesus mesmo fala, né? Tem as paz em mim. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E por Jesus ter vencido, nós vamos vencer. Mas que essa palavra que nós fomos justificados, então nós já fomos comprados, já fomos justificados. Glória a Deus. E nós temos direito, sabe? Nós temos direito dessa herança. Glória a Deus. Nós não podemos deixar que o desânimo venha nos barrar. Como eu passei 1 ano e meio em tratamento de câncer, né? Quantas palavras negativas eu escutei. Quantas palavras que o câncer ia me matar. Mas eu falei, não, eu fui comprada. Glória a Deus. Eu fui designada. Amém. Se eu fui comprada, fui designada, não está na hora de eu ir embora ainda. Porque eu preciso fazer algo. Aleluia. Então, tudo isso que eu passei tinha um propósito. Glória a Para Deus. quê? Né? E o para quê, hoje eu vejo que o para quê do meu chamado era interceder por vidas que Aleluia. estaria passando por esse mesmo processo que eu passei. Sim, sim. Então, hoje eu vejo que o meu chamado, o meu designado foi para vidas. Para levar o evangelho, para falar do amor de Deus, interceder por vida no processo que eu passei. Então eu passei, assim como Jó passou pelo processo, assim como Elias passou pelo processo, Agar passou pelo processo, né? A mulher do fruto de sangue passou pelo processo. E Aleluia. quantas mulheres hoje estão passando pelo processo? Um casamento frustrado, né? Um filho na droga, e ela toma aquele ânimo e se alimenta do ânimo e fica doente. Porque se você se alimentar do desânimo, você vai ficar doente. E aí, por isso que Jesus fala, tem de bom ânimo, porque o ânimo só não vai adiantar. Porque logo você vai entrar no desânimo de novo. Então, o bom ânimo, ele vem de quem? De Jesus. Por que Jesus tinha o bom ânimo? Porque ele tinha o Pai com ele. E nós temos o quê? O Espírito conosco. Aleluia. Que é a Amém, verdadeira Jesus. trindade. Que é a Glória a verdadeira Deus. trindade. É. Entendeu? Então, nós não podemos deixar que esse desânimo venha nos Aleluia. abater. Entendeu? Amém, Jesus. Nós temos que conhecer os nossos direitos. Qual Glória é a os Deus. nossos direitos? Fomos comprados. Aleluias. Fomos separados. Fomos designados. Olha só. E depois
nos glorificou com a glória dele, com o poder dele, com o Espírito que habita dentro de nós. Nós temos todo o poderoso dentro de nós. Então, como nós devemos aceitar o desânimo? Não. Porque nós temos bom ânimo. Já Esse é bom se ânimo posicionar como um vencedor, né? como vencedor. Tô desanimada, mas eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Aleluia. Então vamos né? pegar esse gancho. O Van disse a palavra vencer. Vencer porque Cristo venceu, nós também vencemos. Isso. Então, e qual a palavra aí pra gente encerrar, para poder ter bom ânimo? Uma Aleluia. palavra. Somos filhas amadas. Filhas amadas, é isso aí. Cléo, uma Glória a palavra Deus. pra gente de finalizar e ter um bom ânimo. Uma palavra que eu deixo para vocês é que, assim como eu, conhecer os seus direitos. Você foi comprada por um preço muito alto. Então que nós venhamos saber que nós fomos comprados por preço de sangue. Glória a Deus. Antônio, uma palavra aí que nos encoraja a ter esse bom ânimo. Fé. Muita A fé é o mulheres é de o- fé. Principal, né? Pra conseguir qualquer coisa na vida. Hum. Qualquer objetivo é primeiramente a fé. Sem fé é Impossível impossível agradar a Deus. Glória a Você, Deus. Jô, uma palavra aí. Nós somos chamadas, capacitadas Isso. e enviadas É. para proclamar a palavra do Palavra do Senhor. Glória a Deus. Que nós sejamos fortes, porque juntos somos mais fortes Isso. em Cristo Jesus. E aprendendo uma com as outras, Amém. né? Eu quero dizer para vocês, eu deixo encorajamento. Que Glória a o dia Deus. de hoje, que vocês tenham aprendido nesse bom bate-papo conosco, meninas, maravilhoso esse bate-papo Amém. nosso. Que vocês venham aprender a se encorajar, a ter bom ânimo e encorajar outras mulheres. As mulheres precisam estar mais unidas, precisam estar mais reunidas. Não Glória a importa a Deus. sua condição financeira ou emocional ou seu desequilíbrio, você precisa se achegar a uma outra mulher que te levante, que te leve para cima. Hoje nós temos as redes de comunicação, que você pode pegar o seu celular, passar uma mensagem encorajadora para sua amiga e vamos levar ao mundo o bom Glória a Deus. ânimo. E chega de desânimo. Como é que é, gente? Vamos lá? eu Vamos pegar aqui. finalizar. Vamos Vamos lá. Muito obrigada, galera. Compartilha. Fica com a gente. Vamos lá. Choquete, você não vai morrer. Já posso ouvir o choro